Pessoal, então vamos lá. Tá dando pra ver ou querem que eu apague essa luz? Não, tá bom. Dá pra ver, né? A semana passada a gente falou sobre o cômputo aminoácido. Então vamos relembrar algumas coisas. O cômputo, ele é... Para que a gente faz o cálculo de cômputo aminoácido, gente? Exatamente, para descobrir o aminoácido limitante. Mas ele limita o quê? Na verdade, ele está limitado, não é? Ele Ele está limitado, né? Ele pode fazer falta na síntese de proteína. Síntese proteica. Ele limita a síntese proteica. Ele faz a síntese proteica parar porque ele acabou, né? E aí, a gente tem uma outra forma de avaliar a qualidade proteica da dieta, que é pela digestibilidade. Porque assim, uma coisa, gente, é a gente consumir. E eu já falei isso tantas vezes para vocês que eu acho que vocês devem até estar irritados já com isso. Uma coisa é a gente consumir, outra coisa é, será que eu vou aproveitar? Tá? Então, assim, não importa, na verdade importa a quantidade, mas eu preciso mais do que isso saber de tudo que eu consumir, o que realmente eu vou conseguir aproveitar. Por isso a gente faz esse cálculo de digestibilidade de proteína, que é a capacidade que uma proteína tem de estar disponível para a ação de enzimas digestivas. Então é exatamente isso, eu consumo e quando que essa proteína vai estar disponível para a ação da enzima? Será que toda a proteína que eu consumo vai ter essa capacidade? Não. Como eu já disse, a única proteína que a gente consegue digerir e absorver 100% é a do leite materno. Mas a gente para de mamar, né, cedo, então, e aí não tem um alimento que se equipara ao leite materno, tá, gente? Não tem. E aí a gente precisa considerar então os fatores que interferem na biodisponibilidade de proteína. Por exemplo, gente, a estrutura proteica faz diferença na ação enzimática. O que vocês acham que está mais disponível para a ação da enzima? Uma carne ou um feijão? A carne. Por quê? Hã? Não entendi, Ju. Não. Você está falando sobre desculpa, é que o computador deu pau aqui. Não, eu tô falando o seguinte, ó. Que a forma que a gente encontra, a forma de proteína do alimento é diferente com relação a estar disponível a ação de enzimas. Qual é o alimento que vai estar mais disponível para a ação da enzima no nosso estômago? O feijão ou a carne? A carne. Por quê? Que ela vai estar mais disponível do que o feijão. A fibra do feijão, ela realmente é um protetor do feijão. Então, as nossas enzimas, elas não digerem a fibra, não é? Elas não digerem fibra. É celulose, exatamente. Então, o que acontece? É mais fácil a gente digerir e aproveitar a proteína de uma carne do que a do feijão. Não que a do feijão seja melhor ou pior, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eu vou conseguir aproveitar um pouco melhor a proteína da carne. Porque a carne não tem nenhuma capa em volta dela para proteger a ação da enzima. Já o feijão tem, o grão de bico tem, a lentilha tem, o feijão branco, a proteína texturizada de soja tem.
a soja tem, tudo que é fibroso, né? Tudo isso limita um pouco a ação de enzimas, porque nós não digerimos enzimas, certo, gente? Então, a estrutura proteica, quanto mais simples ela for, maior é a digestibilidade. Fatores antinutricionais, por exemplo, as fibras, os oxalatos e os fitatos, também interferem na ação, na biodisponibilidade de proteína. Então, por exemplo, a proteína vegetal que tem fibra, tem oxalato e tem fitato, ela vai estar menos disponível. E alguns processamentos que a indústria submete, principalmente a indústria submete aos alimentos, também vai interferir na biodisponibilidade proteica. A proteína vegetal não tem a mesma digestibilidade da proteína animal. Ela tem uma digestibilidade, então, maior ou menor? Menor. Porque ela não tem fibras protetoras, né? Então, a proteína vegetal, ela está presa ao carboidrato. Então, essa proteína presa ao carboidrato, ela forma a parede das células. Então, isso torna a fibra das leguminosas, por exemplo, a proteína das leguminosas menos biodisponível. Algumas plantas contêm fatores antinutricionais que inibem as principais enzimas digestivas. Esses fatores devem ser inativados pelo calor. As leguminosas, por exemplo, elas têm fatores antinutricionais que, por isso, a gente tem que colocar ela obrigatoriamente para ser coccionada. E aí, quando a gente submete ela a uma cocção, aí eu vou conseguir fazer com que a fibra rache e aí o calor faça a cocção desse alimento e eu consigo digerir. Vocês já tentaram comer um feijão cru? Gente, vocês podem mastigar e engolir, vocês não vão digerir ele. Por conta dos fatores antinutricionais, a gente só consegue digerir um feijão porque eu cozinho ele. A mesma coisa para todos os tipos de leguminosas, tá? Então, quando a gente para pensar e já se eu comer um peixe cru, eu consigo digerir ele? Consigo. Então, aí mostra a diferença da digestibilidade da proteína da carne e da digestibilidade da proteína das leguminosas. A proteína animal tem interações de hidrogênio e iônicas que são afrouxadas na presença de ácido, sal e calor. Então, quando eu uso temperatura também alta, sal e ácido, eu também torno essas interações de hidrogênio menos acirradas. E aí a carne amolece. Por exemplo, por isso eu cozinho, né? Eu coloco um músculo lá para cozinhar, fazer uma carne de panela e ela fica mole. Mas se eu colocar ela, comer aquele músculo cru, ele vai ser bem tenro, né? Uma outra coisa que faz com que a carne amoleça é o sal e uma outra coisa é o ácido. Quem aqui já ouviu falar no tempero eu faço uma carne e eu coloco de molho no vinha-d'alhos? Quem já ouviu falar? Vocês não viram isso em técnica dietética? Nada sobre isso? O ácido torna essas ligações deixa elas mais frouxas, então a carne fica amolecida quando a gente faz um preparo lá de vinho, alho e sal e deixa ela dormir lá. A mesma coisa acontece com a papaína. Papaína a gente pega o mamão, né? 2 colheres de sopa de mamão, coloca numa carne e pronto. Se deixar dormir, amanhã não tem nem carne. Vai só fazer carne desfiada, de tanto que amolece, certo? Então, a proteína animal também é terra, só que ela não tem essa fibra protetora. A desnaturação de proteína amolece a cartilagem ou proteínas do tecido conjuntivo, liberando as ligações de hidrogênio e íons, isso que eu acabei de falar. O ácido, o sal e o calor fazem a proteína ficar mais macia.
Isso torna, então, as proteínas mais disponíveis, né? Essas proteínas de origem animal aí. E a proteína de origem vegetal torna possível ser digerida, mas mesmo assim ela ainda fica com a presença da fibra, tá? Tanto que para o diabético é melhor ele consumir arroz com feijão do que só arroz. Por quê? Por que para o diabético é melhor comer arroz e feijão do que só arroz? Por conta da fibra do feijão. Exatamente. O arroz, ele não tem fibra, o arroz branco, né, gente? Tem mínimo, não é considerável. E aí a digestão dele é X e a absorção dele é X também. Quando eu misturo com feijão, já que o feijão tem a fibra que envolve o grão, aquela fibra torna a digestão mais lenta. Tornando a digestão mais lenta, eu faço menores picos glicêmicos. Então, quando as pessoas falam, não come feijão não, que é perigoso, né? É melhor a pessoa comer arroz, feijão, salada e carne do que pegar um pouquinho só de arroz. Um pouquinho só de salada também, porque a salada vai dar aqui glicose para essa pessoa. Também o diabético, com a mesma facilidade que ele faz picos altos, ele faz hipoglicemia. Também viver só de salada não dá, né? E aí o processamento que reduz a disponibilidade de proteína é o tratamento com calor fraco na presença de açúcar redutor, causando perda de lisina. Então é aquela reação de Maillard. Eu acho que vocês viram até ela com a Cássia. Foi com a Cássia? É com a Ana Karina, hein? Ana Karina? Vocês já viram? Então, essa reação diminui o aminoácido lisina. E esse é um processamento comumente utilizado para o leite, tá? O aquecimento forte na presença de açúcar ou lipídios, ou até na sua ausência, torna os aminoácidos mais resistentes e causa perda de metionina também. Né? O aquecimento forte de alimentos que contém açúcar, tá? Ou lipídios oxidados, tipo uma fritura, né? Também torna os aminoácidos mais resistentes e causa perda do aminoácido metionina. Então são coisas assim que interferem na digestibilidade proteica. Sabendo disso, é importante eu conhecer tanto o aminoácido limitante da dieta quanto a digestibilidade. Uma coisa é eu saber, tem um aminoácido que vai acabar primeiro e, portanto, ele vai limitar a síntese proteica. Além disso, a digestibilidade da minha dieta é X%. Vamos pensar. Eu quero uma dieta que tenha o maior percentual de digestibilidade possível, ou não? Ou seja, eu vou consumir proteína e eu quero aproveitar o máximo que eu conseguir. Só que, dependendo do meu cardápio, ele tem um valor X de digestibilidade. Por exemplo, um vegetariano vai ter uma digestibilidade maior ou uma digestibilidade menor, a dieta do vegetariano? Menor. Por quê? Ele tem bastante proteína no cardápio, mas de origem vegetal. Então, assim, para ele conseguir absorver, vamos pensar, de 200 gramas de proteína que ele consome, ele tem que absorver 180. Para ele conseguir isso, enquanto uma pessoa come 200 gramas de carne para absorver 180, ele teria que consumir 250, 280 gramas de proteína vegetal para digerir e aproveitar 180. Por quê? Porque a proteína está menos disponível. Não é que a dieta dele é pior, né, Ju? Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Mas eu preciso, enquanto nutricionista, saber disso para eu adequar a dieta. Por exemplo, eu faço o cálculo lá da Ju e ela precisa de quanto de proteína? No mínimo, se eu considerar que ela não faz atividade física.
Eu nunca posso dar menos que 0,8 gramas por quilo por dia para ela, no mínimo. Se ela faz atividade física, a recomendação já é outra, tá? Então vamos pensar, se ela tem, vou criar um peso hipotético, tá, Ju? 60 quilos vezes 0,8, isso é considerando o mínimo. A recomendação, a RDA para proteína é uma recomendação inócua. A gente chama de dose inócua, é dose mínima, é 0,8. Eu tenho que dar no mínimo 48 gramas de proteína para ela, no mínimo, se eu considerar que ela não faz mais nada além disso, tá? Só que eu vou lá, faço o cardápio e o cardápio deu 60 gramas de proteína. E daí, professora, tá tudo bem? Não posso te falar que tá tudo bem. Eu preciso saber qual é a digestibilidade do cardápio dela. Porque já que o cardápio dela é um cardápio que eu não vou pôr carne, que eu vou colocar os outros tipos de proteína, eu vou ter que conhecer a digestibilidade do cardápio da Ju, deu 60%. Aí eu vou ter que adequar. Se de 50 gramas ela só vai absorver 60 gramas ela vai absorver 50%, eu vou ter que dobrar a quantidade dessa proteína no cardápio dela. Por isso eu faço cálculo de digestibilidade proteica. Professor, eu tenho que fazer isso para todo mundo? Não. Eu aqui, enquanto professora de dietética, tenho que apresentar para vocês todos os cálculos que existem para a gente adequar uma dieta, para a gente adequar a necessidade de uma pessoa que ela consome. O nutricionista está ali para isso, para quando chegar uma gestante, um praticante de exercício físico, quando chegar um vegetariano, eu saber o que fazer. Eu preciso calcular a digestibilidade de um vegetariano? Com certeza. Agora, eu preciso calcular a digestibilidade, por exemplo, de um adulto não praticante de atividade física? Não necessariamente. Tá? Agora, chegou uma gestante, eu preciso calcular ferro, gente? Ferro absorvível, vocês não concordam? Preciso calcular ácido fólico, eu preciso calcular vitamina D, preciso calcular cálcio, certo? Eu preciso calcular proteína. Não tem como eu ignorar que a gestante precisa estar formando um outro ser humano, né? Então, assim, vai aumentar volume sanguíneo, vai aumentar volume corporal, vai aumentar água, vai aumentar sangue, vai aumentar ferro, né? Eu preciso. Então, assim, vocês não precisam fazer todos esses cálculos para todo mundo. Mas vocês precisam olhar e falar, não, este paciente eu preciso avaliar melhor a qualidade proteica. Um praticante de exercício físico eu preciso avaliar melhor. Né? Uma criança eu preciso avaliar melhor. Um paciente com câncer eu preciso avaliar melhor. Né? Agora, se você não vê a necessidade naquele momento para aquele paciente de fazer esse cálculo, tudo bem, faça os outros que você, né, o caloria por grama de nitrogênio e tal. É importante, por exemplo, uma pessoa que está buscando, eu vou aqui na nutricionista, mas eu faço tratamento estético, eu faço não sei o que na pele, uma pessoa que gosta da estética, que gosta de estar bonita, põe botox, sei lá. Preciso calcular a vitamina C dessa pessoa, óbvio. Eu preciso calcular a proteína, sabe por quê? A proteína é o colágeno, vai ajudar na formação de colágeno. Essa pessoa não quer ficar flácida, eu preciso falar para ela, mas vai fazer atividade física. Porque proteína sozinha não deixa ninguém forte, não. A hipertrofia acontece por conta do treino. Né? Então, assim, cada pessoa é uma. Tá? E o meu papel aqui é realmente apresentar o que a gente tem. Então vamos para o cálculo. Esse cálculo é bem mais tranquilo que o do cômputo aminoácido, tá? Então ele é definido. Vocês viram lá como é que é o nome? No Moodle, que eu mandei essa aula. Aí eu mandei a planilha para cálculo e eu mandei uma tabela de digestibilidade. Esses três a gente vai usar agora. Então, o cálculo é definido como a porcentagem de nitrogênio ingerido que é absorvido. Eu quero, descobrir exatamente isso. Lembra que o nutriente que tem nitrogênio é a proteína.
lipídio não tem o nitrogênio, carboidrato não tem nitrogênio, tá, gente? Não se esqueçam disso. Agora, a proteína tem nitrogênio, eu quero saber exatamente isso. Quanto de nitrogênio que eu ingerir, eu vou conseguir absorver. Ele refere-se à estrutura proteica, permitindo maior ou menor acesso às enzimas proteolíticas, as enzimas que quebram a proteína. As recomendações de proteína podem ser corrigidas pelo cálculo da digestibilidade das proteínas da sua dieta, utilizando dados sobre sua digestibilidade. Então, eu já tenho uma tabela que me ajuda, gente, a fazer esse cálculo. Eu já tenho uma tabela que me mostra qual a digestibilidade de alguns alimentos. Baseado nessa tabela, eu vou conseguir calcular a digestibilidade do meu cardápio. Então, vamos lá. Primeiro passo, listar os alimentos e a quantidade de cada um na dieta. Peguem a planilha de vocês e sabe aqueles alimentos que eu ditei para a Maria Eduarda, que eu ditei aqui para vocês não sei qual aula que foi? Aquilo lá é como se fosse uma dieta hipotética. Vocês vão pegar aqueles alimentos e passar para esta planilha aí de cálculo de digestibilidade. Passe então os alimentos, passe a quantidade do alimento, já passa a quantidade de proteína em 100 gramas, quantidade de proteína da dieta. Tudo vocês já calcularam, é só copiar e colar para quem já está usando o computador ou só transcrever para quem vai usar a mão aí, tá? Deixa eu abrir aqui uma coisa. Então, ó, vocês vão listar os alimentos, né? Aqui, ó. Estão vendo lá? Aí vocês vão pôr a quantidade dele, a quantidade de proteína em cada 100 gramas, isso eu já ditei. A quantidade de proteína para a quantidade de alimento já está calculada. E aí a gente vai calcular a fração proteica. A hora que vocês chegarem aí, vocês me avisam, tá? Quanto deu o total de proteína dessa dieta de vocês?
vocês mesmo? Total de proteína, não da proteína em cada 100 gramas, da dieta. Acho que é 38. É 38,4. Conseguiram chegar até a fração ou não? Posso explicar então como que nós vamos calcular ela? Ó, a fração é exatamente isso, calcular a porcentagem que representa a proteína do leite com relação a toda a proteína da dieta. Então, como que a gente faz isso? Ó, 38,4 gramas de proteína é 100%, não é toda a proteína da dieta? Quanto é a quantidade de proteína de 175 ml de leite que vocês já calcularam? 6,3. Então, 6,3 é X. Façam essa conta para mim. Então, fica 6,3 vezes 100 dividido por 38,4. Dá um valor de 16,40, certo? Esse valor, para ele expressar fração, ele tem que ser multiplicado por 100. Então, quando vocês fazem a regra de 3, depois multiplica por 100, vai dar... Deixa eu só conferir aqui no meu... Opa! Oh, desculpa, gente. Eu falei para vocês multiplicar, né? Depois do valor, a gente tem que dividir por 100, tá? Dividido por 100 dá 0,164. Né? Aqui deu então 16,40. O que mais? Dividido? Não, pega aí. 6,3 vezes 100 dividido por 38,4. 16,40, 6, 2, 5. Tá. Dividido por 100, isso dá 0,164. Certo? Quantos números após a vírgula vocês vão considerar? Vocês vão considerar 4 números após a vírgula para fazer a fração proteica, tá? Isso vocês vão fazer de cada alimento, tá? Entendeu aí, Ju? Não. Não era 6,3 vezes 100 dividido por 38,4? É isso mesmo. Aí, ó. Dividido por 100? Isso, exatamente. Porque para dar o valor em fração. Por isso que tá ali na fórmula, ó. Como calcular? Listar os alimentos, obter... Aí embaixo, ó, calcular a porcentagem que represente a proteína e expressar em fração, dividir por 100. Na soma da 1. Exatamente. Certo, pessoal?
Aí depois vocês vão colocar os valores de digestibilidade nesta dieta. Quais são esses valores da digestibilidade? É essa tabela que está no Moodle, né? Arroz tem X digestibilidade, feijão tem outro, milho tem outra. Então aí vocês vão colocar no campo digestibilidade. E lembrando que alguns alimentos que não estão nessa tabela, a digestibilidade é 0, certo? Então, quando vocês não encontrarem digestibilidade, é 0. Como é que já a gente dá continuidade?